Gente, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de diagrama de fases. Esse é um diagrama unário. Eu tenho três fatores que influenciam nas curvas desses diagramas de fase que a gente tem. Eu vario temperatura, pressão e composição, eu provoco o deslocamento dessas curvas, tá? Nesse exemplo de diagrama unário aí, a gente tem a composição constante. A gente está falando de água, gelo e vapor, né? Que é tudo H2O. Então, eu não tenho variação de composição química aí não, tá? Então, eu tenho aqui no eixo Y, eu tenho pressão, e aqui no eixo X eu tenho temperatura. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui ó, eu pego a H2O a 20 graus Celsius a uma pressão atmosférica. Então aqui ó, uma pressão atmosférica 20 graus Celsius. Notem que eu estou traçando aqui ó, tracei duas linhas e no campo onde essas duas linhas se coincidem é o meu ponto de análise. Então, olha só, eu tenho esse ponto aqui que coincide com uma atmosfera e 20 graus Celsius. Esse ponto, ele está entre essas duas curvas, ó. Tá nessa região aqui, que toda essa região aqui é de fase líquida. Então, olha só, se eu tenho H2O a 1 atmosfera e 20 graus Celsius, eu tenho H2O, eu encontro ele na fase líquida. Agora, vamos ver o que acontece se eu abaixar a pressão. Eu vou manter a mesma temperatura, também 20 graus Celsius. Peguei 20 graus Celsius, eu vou abaixar a pressão aqui, ó, para um valor menor do que 0,01 atmosferas. Vamos colocar 0,005. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, se eu tenho a água a 20 graus Celsius, quase temperatura ambiente, né? E na pressão de 0,005 atmosferas, eu tenho a água no estado de vapor. O que acontece, gente? Eu tenho a água, então, se eu reduzir a pressão da água, se eu reduzo a pressão da água, a água evapora. Então, olha só, eu tenho duas formas. A outra forma mais comum de se evaporar a água, né, que a gente vê no dia a dia, é aumentando a temperatura. Vamos ver isso, então? Vamos também pegar aqui, ó, a pressão de uma atmosfera. Peguei aqui ó, a pressão de uma atmosfera, estou seguindo a linha reta, Chega aqui ó, em 100 graus Celsius, desculpem, chega aqui em 100 graus Celsius, a minha água começa a passar do estado líquido pro vapor. Vamos colocar aqui ó, 101 graus Celsius, tá tudo vapor. 110 graus Celsius, estou aumentando, estou deslocando aqui ó, o eixo X, né? Estou aumentando a temperatura. Então aqui ó, 100 graus Celsius com uma atmosfera. Eu tenho uma mistura de líquido em cima da linha, é mistura das fases que fazem interface aqui com a linha, tá? Então aqui nesse ponto eu tenho uma mistura de líquido com vapor. Chegou aqui ó, 101 graus Celsius, um pouquinho para o lado, a água está vapor. Então olha só, gente. Tanto se eu reduzir, mantém a temperatura. Se eu reduzir minha pressão, eu evaporo a água. Se eu elevar a temperatura e manter a pressão, eu também evaporo a água. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, vou fazer café, aí vamos considerar que eu não tenho sais na minha água, né, e tal. Aí cheguei a temperatura de 100 graus Celsius lá na vasilha que está fervendo a água, né? A água começa a ferver, né? Começa a ebulir ali e ela começa a se evaporar. Essa é uma forma que eu tenho de
evaporar a água. A outra forma é reduzindo a pressão. Um exemplo clássico também, não consigo fazer isso com a mão, né? Mas eu tenho, imagina só que eu tenho uma seringa. Eu coloquei uma gota de água lá dentro da seringa. Eu peguei, tampei a boca de entrada da seringa e puxo a seringa com a gota de água lá. A hora que eu estou puxando, eu estou fazendo uma pressão negativa ali. Eu estou reduzindo a pressão dentro da seringa. Se eu conseguir fazer uma força suficientemente grande para baixar muita pressão lá dentro, a gente vê nesse diagrama aqui que qual pressão que eu preciso chegar depende da minha temperatura. Se eu conseguir reduzir muita pressão, aquela gota de água lá dentro da seringa, ela vai evaporar também, tá? Quanto maior a temperatura, mais fácil de evaporar essa água em função da queda de pressão. Então, se eu colocar uma gota de água quente lá, vamos supor que 90 graus Celsius mais ou menos, 90 graus Celsius, eu preciso reduzir pouco a minha pressão para poder evaporar ela. Beleza? Eu tenho um exemplo aqui de transição, vou pegar a 1 atmosfera, a água se torna gelo, ela começa a se solidificar a uma temperatura de 0 graus Celsius. Se eu abaixei a temperatura aqui, vamos colocar menos 10, na pressão de 1 atmosfera, ela é gelo também. E notem que eu consigo ter um ponto onde eu tenho 3 fases ao mesmo tempo. Eu tenho gelo, água e vapor d'água ao mesmo tempo, que é esse exato ponto aqui, No olhômetro, tá, gente? No olhômetro, esse ponto é 0 graus Celsius e um pouquinho menos do que 0,01 atmosferas aqui. Então, gente, se eu conseguir colocar essa máquina dentro de um ambiente controlado, essa água, o H2O, dentro de um ambiente controlado, e eu conseguir atingir exatamente essa temperatura aqui de aproximadamente 0 graus Celsius e um pouquinho menos do que 0,01 atmosferas, eu vou ter gelo, água e vapor d'água ao mesmo tempo.